essa questão aqui que ela é bem interessante, pessoal, tá? Fala o seguinte pra mim. Ao chegar na casa de seu tio Norberto, um estudante de física encontra um relógio de pêndulo parado. Ao perguntar por que o relógio estava desligado, o tio do estudante respondeu que desde que trouxe esse relógio da cidade de seu avô, situado no Chile, ele passou a se adiantar, tá? Se ele tá se adiantando, quer dizer o que pra mim, hein? Fica atento nisso, que a gente vai ver. Assinale a alternativa que apresenta os argumentos corretos para o fenômeno apresentado. Veja bem, você tem aqui o relógio, certo? E ele é um relógio de pêndulo, né? Que ele vai... O tic-tac do relógio vai se basear num pêndulo que vai ter aqui, ó. A questão é muito clássica, tá? Aí esse pêndulo, ele vai ficar oscilando, certo? Assim. Certo? E ele vai definir se o relógio vai estar atrasando, adiantando, etc. Para o relógio se adiantar, veja que esse pêndulo ele descreve essa trajetória aqui. Essa trajetória ela vai ter um período, certo? Quando o relógio se adianta, o que é que acontece, pessoal? Quer dizer que esse pêndulo ele está oscilando, né? Com uma frequência maior. Concorda comigo? Ele está sendo mais rápido. Se ele está se adiantando, quer dizer que o relógio está indo mais rápido. Para o relógio ir mais rápido, a frequência de oscilação do pêndulo tem que ser maior. Para a frequência ser maior, na situação que ele se adianta, a frequência para ser maior, quer dizer que o período tem que ser menor, porque lembra, período e frequência são inversamente proporcionais, tá certo? Então, é só pensar, cara, é só pensar. Quando ele faz mais rápido, ele faz uma oscilação assim bem mais rápida, ele vai se adiantar. Se ele vai bem mais devagar, ele vai atrasar. Para ele mais devagar, veja, ele está demorando mais tempo, o período dele tá maior. E quando ele vai fazendo rápido, assim, quer dizer que o período dele tá menor, porque ele tá fazendo esse movimento mais rápido, certo? Então, para ele se adiantar, quer dizer que o período ele diminuiu. Aí você lembra da seguinte fórmula: período é igual a 2π raiz de L sobre G, certo? Veja, o período ele tem que diminuir. Você tem que mexer nessas duas variáveis aqui. Numa dessas duas, né? A gravidade ou o comprimento do fio. Veja que ele mudou de local do planeta Terra. Se ele mudou de local no planeta Terra, quer dizer que é a gravidade que vai se alterar. Certo? Porque o relógio antes estava no Chile, né? E tá aqui no Brasil agora, o relógio, pronto, deu problema. Então quer dizer que a gravidade se alterou. Agora veja, se eu aumento minha gravidade, eu diminuo o meu período, certo? Então, só que para a gravidade aumentar, a altitude tem que diminuir. Então eu tenho que ir para um lugar de altitude menor, certo? A cidade de Norberto provavelmente tem uma altitude menor do que a de seu avô. Eu tenho um aumento da minha gravidade à medida que minha altitude diminui, certo? E eu tenho uma diminuição da minha gravidade à medida que a minha altitude ela aumenta. E eu tenho como demonstrar isso sem ser esse decorebazinho? Tem. Veja o seguinte. Eu tenho a seguinte relação. Quando eu tô na Terra aqui. Pensa em gravitação universal, tá? Tô aqui nesse ponto, certo? Veja, eu sou fração da força peso, né? E a força peso vai ser igual à minha força gravitacional. Certo? E a força gravitacional é Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre a distância ao quadrado. Eu vou botar a altura ao quadrado, porque é uma altura, tá? Que eu estou em relação à Terra. Isso aqui vai ser igual a m vezes g. Corto esse mzinho com mzinho. E eu vejo o seguinte, ó. A gravidade é igual a gzão vezes mzão sobre a altura ao quadrado. A altura, à medida que eu aumento minha altura, eu diminuo minha gravidade. Entendeu?
Então essa relação é muito importante aqui em pêndulo simples também, não só em gravitação universal. Letra C.